Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Um belo de me na história, preparado? Então, como seria o Brasil se ainda fôssemos uma monarquia? É isso que vamos ver agora. Então agora já deixa seu like, se inscreva e vamos logo ao que interessa. Seria absolutista? Não, que mané absolutista? O Império nunca foi absolutista. Tanto que nosso último período no antigo regime foi com Dom João VI, no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, já no Império nós tínhamos uma Constituição que limitava os poderes, garantia os direitos e cobrava os deveres de todos. E com a continuação do Império e amadurecimento político do povo, a tendência era que a coroa cedesse cada vez mais poderes para o parlamento, assim ficando somente na função moderadora, para casos de emergência. E qual seria a dinastia? Essa para mim é fato, que continuaria a mesma, os Braganças, no caso os Orleans e Braganças. As quedas e mudanças de dinastias na Europa ocorreram por conta de conflitos internos, guerras e invasões. Coisa que nunca aconteceu no Brasil, pois nenhum movimento buscou trocar a dinastia, mas sim acabar com a monarquia como um todo, pois eram republicanos. E onde seria a capital? Eu acredito que a capital continuaria no Rio de Janeiro por mais alguns anos, mas em algum momento ela seria transferida para o interior do país. E isso porque os planos de transferir a capital para uma região central do Brasil é bem antigo. Começou a ser discutido ainda no século XVIII, com o Marquês de Pombal, e também foi defendida pelo nosso patriarca da independência, José Bonifácio. E ele achava que a nova capital deveria ficar próxima do Triângulo Mineiro, mais ou menos onde é Uberaba, pois assim estimularia a comunicação e integração entre cada parte do Império. E o separatismo? A monarquia e o Estado unitário que nós tínhamos foram responsáveis diretos pela manutenção da União Brasileira, coisa que não aconteceu com as colônias espanholas, que viraram várias republiquetas. E isso começou com a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, coisa que passou a funcionar como foco em comum das elites regionais, que antes estavam ligadas apenas às suas localidades. E quando havia alguma revolta separatista, a coroa sempre conseguiu reverter a situação, seja de forma diplomática ou democraticamente pela força. Com isso, dificilmente perderíamos alguma província, mesmo com o movimento separatista tendo total liberdade para se expressar. E as alianças internacionais? Em questão de aliança internacional, a tendência do Império seria focar em outras monarquias, como já acontecia na época, mas também é óbvio que teríamos uma grande aproximação com os Estados Unidos. Tanto que em 1889, o governo imperial já começava a negociar um tratado com eles, o primeiro a ser realizado com qualquer nação desde o desastroso tratado com o Reino Unido de 1826. Quanto aos países sul-americanos, por mais um certo período, a diferença entre os regimes poderia funcionar como uma desculpa a mais para ditadores inventarem moda e entrar em guerra contra o Brasil. Tanto que existe esse maravilhoso pensamento: era necessário o Brasil virar uma república, pois éramos a única monarquia das Américas. Ou seja, deveríamos ficar nivelados por baixo, como o restante do continente. E a nossa influência? Com certeza seria maior do que a que temos hoje. O Império sempre defendeu uma visão ambiciosa a respeito da posição do Brasil no mundo. Tanto que tínhamos uma das armadas mais fortes, equipadas e respeitadas de todo o hemisfério ocidental. Infelizmente, com a República, nós perdemos essa visão e fomos rebaixados a não diplomático. Como diria Monteiro Lobato em A Luz do Baile, no Império nós tínhamos soberania. Na República, nós temos cônsules estrangeiros assessorando os ministros. E o resultado disso é óbvio. Se você deixa o estrangeiro mandar no seu país, quem mora aqui seria uma outra história. Com certeza, muita coisa em nossa história seria diferente. Sem um golpe republicano, as políticas sociais que iriam integrar os ex-escravos à sociedade, como a reforma agrária com terras do Estado para que eles trabalhassem e morassem, seriam uma realidade. Com isso, dificilmente teríamos começado a favelização do país ainda no século XIX. Por termos instituições parlamentaristas, coisa que dilui os poderes e impede caudilhos, tanto que no Império nós nunca tivemos ditadores, dificilmente teríamos um Getúlio Vargas. E a questão social já estaria sendo vista desde o século XIX, com a imperatriz Dona Isabel e continuada com seu herdeiro, o imperador Dom Luís I. Por questões políticas e diplomáticas, mesmo sendo uma monarquia, dificilmente ficaríamos em outro lado nas guerras mundiais. Porém, teríamos uma participação diferenciada,
pois se mantivéssemos o desenvolvimento militar que tínhamos no Império, em especial na Marinha, nossas forças seriam mais usadas nos combates. Também não teríamos uma intervenção militar em 1964, pois com o parlamentarismo, a insatisfação da população quanto ao governo de João Goulart faria dele, o primeiro-ministro, perder o apoio parlamentar e sair do cargo. Se a situação piorasse, o imperador Dom Pedro III dissolveria o parlamento e convocaria novas eleições gerais. E isso tudo graças às instituições que tínhamos no Império, que dividiam os poderes, enquanto as republicanas concentram demais. Vale lembrar que um dos medos que se tinha naquela época era gerado justamente pelo presidente da República ter muito poder concentrado, coisa que poderia guiar o país para o abismo em uma canetada. Teríamos outros símbolos, e como o regime seria outro, nossos símbolos também seriam, como a bandeira e o brasão, que continuariam os mesmos que Dom Pedro I oficializou. Sobre o hino nacional, o que conhecemos hoje como hino da independência foi nosso hino nacional enquanto do reinado de Dom Pedro I. Porém, quando Sua Majestade abdicou, nosso hino nacional passou a ter a mesma melodia que o atual. Quanto à Casa do Imperador, o Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista continuaria sendo uma das propriedades da coroa, assim como a Imperial Fazenda de Santa Cruz, o Palácio Imperial em Petrópolis e o Palácio Guanabara, que na época do Império se chamava Paço Isabel e que hoje abriga a sede do governo do estado do Rio de Janeiro. E quanto a Brasília, né? Difícil saber, mas acredito que teremos um palácio no modelo um tanto mais clássico, assim como o planejamento da cidade, que seria diferenciado. Beleza, mas quem seria o rei? Bom, como éramos um império, nós teríamos um imperador, não um rei. E seguindo nessa linha alternativa da história, o atual imperador do Brasil seria Dom Luís de Orleans e Bragança, que imperaria como Dom Luís II, pela graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Dom Luís é bisneto da princesa Dona Isabel e chefia a Casa Imperial desde 1981, quando sucedeu seu pai, o príncipe Dom Pedro Henrique. E é isso aí, gostou do vídeo? Me diz aqui nos comentários o que você achou, beleza? Também não se esqueça de curtir e compartilhar para ajudar na divulgação do canal. E agora você já sabe, se não é inscrito, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Já somos mais de 15.600 e